para que nós possamos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, compreendendo Amém. como tu trabalhas na vida de cada um de nós. Amém. Nos dá sabedoria, vai nos guiando, nos dando discernimento, e Amém. abre, Senhor, o coração de cada um que vai estar presente. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Então, amados, 8h01, vamos começar. Eu vou me apresentar, vou fazer a aula inaugural, né, ministrar uma palavra, vou ser o mais breve possível, e cada um dos pastores e professores do curso também farão uso da palavra, vão se apresentar, vão falar algo sobre o curso, sobre a sua matéria, dar algumas orientações, enfim, cada um dos professores, que são pastores, irá ter seu tempo. Então, vai ser eu, o Vitor, o Osimar, a Roberta. Cada um vai ter um tempo para poder falar. E a nossa secretária, né, que é a Franciele, ela não está online ainda, mas assim que ela entrar, ela também vai ter um tempo para orientar vocês em relação àquela ficha de inscrição. Aquela ficha de inscrição é muito importante que vocês preencham e mandem para ela, porque o certificado do curso básico de teologia precisa do nome, filiação, data de nascimento, e eu preciso desses dados. E também vocês vão receber a credencial do curso de capelania. Para isso, também precisaremos daquelas informações da ficha de inscrição. Então, vocês procurem, se tiver alguma dúvida, procure a Franciele, a missionária Franciele, que ela é a secretária do curso. E ela que está responsável para ajudar vocês, orientar no preenchimento dessa ficha, que é bem simples, e enviar para ela, ela vai repassar para mim, para que a gente possa, no final do curso, entregar o certificado para vocês e a credencial de capelão, ou capelã, né? Na verdade, capelão pode ser homem ou mulher. As credenciais e o certificado e o histórico escolar será enviado para vocês de forma digital. E aí vocês vão e imprimem. Pode imprimir numa gráfica, pode imprimir em casa, enfim. Vocês é que vão decidir como é que vocês vão imprimir o certificado e a credencial Sim, de o pastor está capelão. aqui dando aula. Entendeu? Bem-vinda, missionária Paz do Catarina. Senhor, pastor. Paz. Tudo Paz do bom? Senhor. Tudo bem. Então, amados. Entrei no teste aqui. Amém. Já vou começar a aula inaugural agora. Oh, Já vamos começar a aula. E a primeira orientação eu dei no início para que vocês desabilitem o microfone de vocês. Aqui em cima no programa tem um íconezinho do microfone para que não fique dando eco. E também porque às vezes tem pessoas dentro de casa conversando, aí vai atrapalhar os outros que estão, os irmãos que estão assistindo a aula. Quando você for falar, fazer uma pergunta, aí você vai lá e habilita o seu microfone, entendeu? Por exemplo, quando eu terminar de falar e passar para outro pastor falar, eu vou desabilitar o meu microfone, porque eu tenho neto, eu tenho também cachorro em casa, e, de repente, esse barulho pode atrapalhar o professor que está dando a matéria e vocês que estão ouvindo, né, a aula, assistindo a aula. Deu para entender, todo mundo? Amém? Então, eu vou me apresentar aqui. Amados. Amém. Amém. O meu nome é Cândido Mário de Queiroz. Eu tenho 55 anos, estou fazendo 56 agora no dia 18 de maio. E se eu chegar lá e se Jesus não voltar? Certo? Já pastoreei várias igrejas da Comunidade da Graça, que há sede em São Paulo, na Vila Carrão. E a última igreja que eu pastoreei foi uma igreja batista, lá no Acre. Como militar, eu viajei muito, né, e servi 2 vezes na Amazônia. Em 1995 e 96,
Eu servi na cidade de Tefé, que fica no coração da Amazônia. É uma ilha banhada pelo lago de Tefé e pelo rio Solimões. Só vai para lá de avião ou de barco. Não tem estrada, certo? De Manaus para lá, naquela época, de avião, eu não me lembro se foram 2 horas de voo, mais ou menos isso, mas de barco eu me lembro que foram são 3 dias e 2 noites, ou é 2 noites, 3 dias, uma coisa assim. A viagem de barco de Manaus para lá. É no coração da Amazônia. Então lá eu comecei um grupo familiar, fazendo culto no meu lar, na minha casa, eu, minha esposa, meus 2 filhos, que na época eram crianças, e o meu caçula, que hoje tem 24 anos, nasceu em Tefé, minha esposa estava grávida. Eu fiz o primeiro curso de teologia naquela época, comecei antes de ir para Tefé, em Jaboatão dos Guararapes, e o pastor Zimar, que está conosco aqui, lá de João Pessoa, foi que me enviou o meu primeiro certificado de teologia, porque ele foi para Jaboatão e eu estava em Tefé. Ele recebeu lá em Jaboatão, não foi, Alzimar? E mandou para mim em Tefé o meu primeiro curso de teologia. Eu fiz vários cursos, eu não comento. Quem me conhece aqui, eu nunca comentei com Catarina, com o próprio Aquino, Roberta, os cursos que eu fiz. Mas eu fiz 2 cursos de capelania, fiz 3 cursos de teologia, fiz mestrado e doutorado em teologia. Fora outros cursos que eu fiz, entendeu? Eu tenho especialização em psicopedagogia, enfim, mas eu não gosto muito de falar de títulos, né? Eu gosto de servir, eu sou servo. Então, pastoreei, fui ordenado em 1996 pela Igreja Comunidade Evangélica da Vila da Penha, no Rio de Janeiro, tinha uma em Manaus, e como eu comecei um grupo na minha casa, esse grupo cresceu, se tornou uma igreja. A igreja que eu fazia parte aqui em Recife, antes de ir para Tefé, ela não quis assumir, não quis enviar um missionário. Eu só passei 2 anos lá, na cidade de Tefé. E aí que essa igreja assumiu, ordenou eu e a minha esposa como pastores. Nós continuamos aquele trabalho durante 2 anos. Eu tive programa de rádio lá na Rádio Mania FM e tive programa na Rádio Nacional AM. Tive programa de televisão também. Quando acabava, não sei se alguém de vocês aí chegou a assistir o programa do pastor Caio Fábio, era o programa Pare e Pense, que passava na TV Manchete. Quando acabava o programa do pastor Caio Fábio, da TV Manchete, que era nacional, entrava o meu programa lá em Tefé, local, só na cidade de Tefé. A TV Manchete lá de Tefé, ela era da Assembleia de Deus. E aí eu ganhei, né, 1 hora aos sábados de graça para apresentar um programa. Com isso, a igreja, um irmão colocou aqui que está dando eco. Eu avisei no início, os irmãos que não estiverem falando, deixa o seu microfone desabilitado. Aí, quando for falar, fazer alguma pergunta, habilita e fala. Aí, com isso, a gente evita esse eco e esse som que a gente está ouvindo. Pronto. Agora ficou bom. Então, amados, o grupo lá em Tefé cresceu, se tornou uma igreja. Eu fui ordenado pastor naquela época. Passado, até hoje a igreja existe, graças a Deus, tem sede própria, está lá em Tefé, tem 25 anos. Fui eu que comecei na minha casa e a igreja está lá. Glória a Deus por isso. Voltei para Recife no final de 96, início de 97. Trabalhei lá com o Vitor, no 4º BPE em Olinda, né, Vitor? E aí eu fui pastorear a Comunidade da Graça em Itapissuma. Passei 7 anos pastoreando lá. 2 em Tefé, 7 em Itapissuma. Fui pastor da Comunidade da Graça.
Fui ordenado pela Comunidade da Graça, na Vila Carrão, em São Paulo, por todos os pastores, tanto o pastor presidente, pastor Carlos Alberto, quanto todos os pastores regionais, líderes, pastores regionais. Fui ordenado, eu e minha esposa, como pastores, no ano de 2000, da Comunidade da Graça. Como disse, já fiz 3 cursos de teologia, fiz 2 cursos de capelania, fiz mestrado e doutorado em teologia, enfim, eu não gosto muito de falar de curso, não, mas eu estou me apresentando para que vocês me conheçam e saibam que eu não caí de paraquedas aqui. E a última igreja que eu pastoreei foi no Acre, em 2012 até 2014, foram 3 anos, eu pastoreei a Igreja Batista lá no Acre, né? Sempre eu fui o pastor presidente, e eu fui o pastor presidente da Igreja Batista lá do Acre, durante o período que eu passei lá. Depois que eu voltei para Recife, final de 2014, início de 2015, eu me aposentei. Até agora não estou pastoreando nenhuma igreja aqui, não porque eu não queira, talvez porque não seja ainda o tempo de Deus, não surgiu uma oportunidade, mas enfim, começamos o projeto Atos 2. O projeto Atos 2 está completando agora em março 4 anos. Nós trabalhamos com viciados em drogas, moradores de rua, certo? Saímos pelas madrugadas entregando alimento, evangelizando, orando, e aqueles que querem sair das ruas, nós encaminhamos para um pastor amigo, pastor Esdras, que tem casas de recuperação. Então, nós encaminhamos para ele essas pessoas. Já levamos várias pessoas, certo? Eu diria aí que, por alto, já levamos em torno de 100 pessoas para ele. Infelizmente, nem todos chegam até o final do tratamento. E aí, o que acontece? Voltam para as ruas e, infelizmente, voltam para as drogas. Paralelo ao projeto Atos 2, que é o que eu falei, eu trabalho com moradores de rua e viciados em drogas ilícitas. Nós começamos o Instituto Bíblico Atos. Eu já tenho pastores aqui que eu formei aqui no Grande Recife, pastores que são presidentes de ministérios, certo? Presidente e vice-presidente da Assembleia de Deus do Campo de Camaragibe, que é aqui do Grande Recife, e outros pastores de outras denominações já fizeram esse curso conosco, mas não foi o curso básico, que é o que vocês estão fazendo. Eles fizeram o curso de teologia completo, inclusive o vice-presidente da Assembleia de Deus de Camaragibe, ele fez o mestrado de teologia conosco. Só que o curso deu uma parada, tanto o curso quanto o projeto, por conta da pandemia. E aí veio a ideia, né? O Aquino conversando comigo, o pastor Vitor, o pastor Osimar, conversando comigo, por que não começar a preparar, formar pessoas, obreiros, para que eles possam transmitir a outros esses ensinamentos. E aí foi quando surgiu essa ideia. Então, eu quero que vocês saibam que, embora o curso sendo totalmente gratuito, certo? Não tem nenhum fim lucrativo e nem terá até a credencial histórico escolar, credencial de capelão, e o certificado será enviado para você de forma digital, já com as nossas assinaturas. Você só faz imprimir. Aí você escolhe qual papel que você vai imprimir, se a credencial vai ser em PVC, se vai ser em papel touché. Você escolhe como é que vai fazer, certo? Agora, porque um curso gratuito não significa que vai ser feito de bolo, não. Como o pastor Osimar mesmo falou lá no grupo, nós estamos aqui para dar o melhor para vocês. Nós vamos dar o melhor. E eu conheço todos os professores e pastores, como Roberta, né? Que eu pastorei a Roberta lá em Caruaru. Osimar eu conheço há 30 anos. Desde a escola, em 1989, eu já conheço o pastor Osimar. Fizemos o curso de sargento de carreira, né, da ESA juntos. O pastor Vitor eu conheço desde 1997,
servirmos juntos lá no quarto BPE aqui em Olinda, e eu cheguei, né, Vitor? Diz ele aí, eu não tenho certeza, que eu cheguei a discipular ele naquela época, né, pastor Vitor? Eu não lembro muito disso, não. Mas, enfim, todos os pastores e a Franciele, que é a nossa secretária, que é a missionária, que também hoje vai fazer uso da palavra, dar algumas orientações, todos, pode ter certeza, estão com o coração realmente com temor aqui, unidos para dar o melhor para vocês. O melhor, certo? Nós queremos dar o melhor. Então, amados, eu quero aproveitar, eu quero ler alguns versículos aqui, alguns versos, e falar algumas palavras iniciais, que essa também é a nossa aula inaugural. Por que eu aproveitei? A gente ia fazer um teste, certo? Já que vai fazer um teste, então eu vou dar a primeira aula inaugural, porque aí, segunda-feira, a gente não perde esse tempo, a gente já começa com palavra, entendeu? Paz do Senhor, Franciele, nossa secretária está online já, graças a Deus. Então, por que eu vou perder tempo? Segunda-feira eu já vou entrar com matéria, entendeu? E aí a gente não perde tempo, vocês vão... Quero que vocês façam perguntas, pelo amor de Deus, viu? Deixa o microfone desabilitado para não evitar aqueles barulhos, aqueles ecos, aquelas coisas. Quando quiser falar, habilita o microfone, pastor. Pode me chamar o que quiser, pastor, professor, servo, sei lá. Eu não faço questão de título não, tá bom? Não precisa me... Não faço questão de título. Mas quando estivermos passando conteúdo para vocês, não deixem dúvidas. Porque lá na frente, a gente vai passar para um outro assunto que vai precisar daquele saber. E se você não tiver esse conhecimento, pode atrapalhar você lá na frente. Então, não deixe. Teve dúvida? Pastor, professor, professora, por favor, eu não entendi. E a gente vai explicar novamente, certo? A previsão do curso é de 3 meses, porém, pode ser que chegue a 4 meses. O que eu não quero é passar de um assunto ou de uma matéria para outra sem você ter aprendido aquela que está sendo ensinada. Eu não quero isso, tá bom? Então, mesmo que a gente tenha a previsão de carga horária, viu, Roberta? É de 4 horas aulas para cada matéria, certo? O pastor Vitor, uma das matérias que ele vai dar, que é escatologia, não tem como ser 4 horas aulas, então ele vai ter 8 horas aulas. Ele vai explicar a grade, o conteúdo programático, as disciplinas que vão iniciar, a sequência, ele vai falar tudo isso. Eu vou deixar para ele. Bem, vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo aí 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 21 e 22. Graça e paz a todos. Tatiane. Eu não estou olhando agora o chat. Aqui, Arthur, me ajuda. Eu não estou olhando o chat, porque se eu for olhar o chat, eu não vou poder falar. Quando eu passar para o pastor Vitor, aí eu olho o chat. Eu sei que algumas pessoas aqui colocaram algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Iago falou que estava dando eco. Melhorou, Iago? A voz? Melhorou? Melhorou sim, pastor. Tá bom, obrigado. Pastor, Coríntios quanto? Oi? 2 Coríntios Coríntios 8, 21 e 22. Haverá uma forma de avaliação do seminário? Sim, Iago, haverá. Haverá trabalhos e prova. Primeiro trabalho, já para segunda-feira, vocês devem mandar para o meu e-mail, tá? Vocês vão escrever com suas próprias palavras. Por que eu quero fazer o curso de teologia básico do Instituto Bíblico Atos? Vocês vão escrever, não tem quantidade de linhas, pode ser 1 linha, 2, 3, 10 linhas, podem ser. Manda para o meu e-mail que eu vou disponibilizar no grupo, tá? Para a semana que vem, antes da aula da semana que vem, eu quero ler de todos vocês
com suas palavras, por que você quer fazer o curso de teologia do Instituto Bíblico Atos, certo? Então, queridos, voltando aqui, 2 Coríntios 8, 21 e 22, diz assim: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentados, prestem atenção aqui, já experimentamos, ser diligente. E agora, muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Aqui eu quero fazer um parênteses. Muitas igrejas e ministérios consagram obreiros precipitadamente. Essa que é a verdade. A palavra mostra que primeiro o obreiro deve ser provado para depois ele ser aprovado, certo? Falando em nossa linguagem, primeiro você testa o obreiro, você dá missão para ele, você coloca ele numa função, pede para ele fazer algo, deixa ele fazer, vai observando, ora ao Senhor, e se ele fizer, né, bem e Deus confirmar, aí depois ele é consagrado a diácono, a líder de ministério, enfim. É isso que a palavra está dizendo. Que o obreiro deve ser primeiro experimentado, para depois, se ele for diligente, ele ser aprovado e reconhecido. Infelizmente, algumas denominações consagram obreiros porque tem um dízimo alto. Vou dar um cargo logo a ele, porque eu não quero perdê-lo, porque se ele sair, eu vou perder o dízimo dele. Está errado. Vou consagrar esse obreiro porque ele é meu amigo. Então, como ele é meu amigo, eu vou dar um cargo a ele na igreja. Está errado. Primeiro, quem levanta a pessoa não é o homem, é Deus. Eu quero que todos saibam aqui. Quem levanta não é o homem, é Deus. O homem reconhece, mas quem levanta é Deus. É Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que envia, é Deus que se responsabiliza, é Deus que respalda, é Deus que supre, é Deus que abençoa, é Deus que enche, é Deus que usa. É Deus. O homem só reconhece. Então, certo é você sendo pastor, líder de um ministério, ora, observa pessoas, delega funções a elas, coisas simples. Olha, traz uma palavra semana que vem, uma saudação, faz uma oração semana que vem, leia um texto, enfim, prepara o local aqui que nós vamos nos reunir. E aí, se essa pessoa fizer de coração, fizer bem feito, e você vê que ela está se esforçando, que ela realmente faz com amor, aí você está orando paralelo, e aí você vai o quê? Bem, eu estou orando, Deus já confirmou que essa pessoa tem realmente esse chamado para essa área. Ela já está desempenhando a função, está fazendo muito bem, com muito amor, com muita dedicação, como para o Senhor. Eu, como pastor, vou fazer o quê? Eu vou reconhecer. Eu vou chamar essa pessoa e dizer, querido, olha, eu estava observando você, vi que você tem um chamado, por exemplo, né? Você tem um chamado para missões. Eu pedi para você fazer parte aqui do grupo de missões da igreja. Vi você saindo, indo às ruas, evangelizando, orando com as pessoas, abraçando as pessoas. E eu tenho orado pela sua vida e Deus tem confirmado que você tem um chamado para ser
um missionário ou uma missionária. E eu gostaria de consagrar você como um missionário ou missionária. Essa deve ser a sequência correta, certo? Eu não sou contra formação secular, nem contra a formação teológica, senão eu não tinha feito nenhum desses cursos. Mas eu digo a vocês que o mais importante é o chamado e a unção do Senhor. E eu vou contar algo para vocês. A aula está sendo gravada. Para aqueles que hoje não tiveram a oportunidade de assistirem, eu vou disponibilizar um link do YouTube lá no grupo para que assistam depois, e assim será com todas as aulas. Caso real. Um filho de um pastor foi enviado para fazer um seminário teológico, 4 anos. Esse pastor já era muito famoso, e seu filho foi fazer o curso, e quando ele voltou, a igreja muito animada, feliz, por ele ter feito, né, terminado o curso de teologia, deu uma festa para ele. Muito bem, ele chegou, a igreja estava toda enfeitada, recepcionaram ele, e ele foi o pregador da noite. Foi ele que ministrou a palavra naquela noite. E ele ministrou o Salmo 23, com muita eloquência, com muitas alegorias, uma palavra ungida ali, a palavra muito bem preparada, um sermão muito bem embasado na palavra. Foi uma bênção a palavra. Quando acabou a pregação, os irmãos aplaudiram. Esse é um caso real, tá, queridos? Depois, um diácono, que era semi-analfabeto, teve uma oportunidade, porque tem igrejas que dão oportunidade, né? Existem igrejas que não dão oportunidade. E deram oportunidade ao diácono. O diácono foi ler o mesmo salmo que o pastor, né, que o seminarista tinha acabado de chegar, terminado o seminário, tinha acabado de ministrar, leu o mesmo salmo que o pastor pregou. E ele leu com muita dificuldade, gaguejando, errando as palavras. Porém, enquanto ele lia, uma pessoa começou a chorar. O outro também chorando. O outro pedindo perdão dos seus pecados. O outro se levantou, foi à frente e começou a chorar aos pés dele ali, do pastor que estava ministrando no púlpito, do diácono. E começou assim aquele mover, daqui a pouco toda a igreja estava chorando, pedindo perdão pelos seus pecados, e alguns foram à frente para entregar suas vidas a Cristo. E aquele seminarista chegou para o diácono e disse assim, e fez uma pergunta: eu não estou entendendo. Eu preguei essa palavra e não aconteceu isso. Você leu ainda com dificuldade, não sabe nem ler direito. E houve todo esse mover na vida das pessoas. O que aconteceu? E o diácono disse para ele: você conhece a palavra de Deus, mas eu conheço o Deus da palavra. Então, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. É importante conhecer a palavra de Deus? É importantíssimo. É sine qua non. Eu não gosto de usar palavras difíceis, tá? Mas saiu agora aqui, me perdoe. É imprescindível que você conheça a palavra. Como é que você vai ministrar algo que você não conhece? Você tem que conhecer a palavra. Tem que ter uma base teológica. Se pudesse fazer especializações, cursos seculares, façam. Quanto mais conhecimento vocês adquirirem, melhor vocês vão desempenhar o seu ministério. Amém. Agora, meus amados, não se esqueçam de uma coisa. O conhecimento sem a unção de Deus não é nada. Você pode fazer um sermão, preparar o sermão belíssimo, e eu serei professor de homilética, porque eu amo essa matéria. Roberta foi minha aluna nessa matéria lá em Caruaru. Pode preparar um sermão belíssimo, porém, ele não vai produzir nada no coração daqueles que estão ouvindo. Então, é importantíssimo o conhecimento,
mas é muito importantíssimo, ou também é importantíssimo, eu diria de igual forma, ou até mais, o relacionamento e a intimidade com Deus. Você ter uma devocional diária, você lê a Bíblia diariamente, pelo menos uma vez por ano. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia. Porque eu comecei a contar, quando eu cheguei em 11 vezes, 12 vezes, eu parei. Eu já perdi as contas. Então, é importante ler a Bíblia, é importante orar, é importante porque você tem que unir o conhecimento à unção, à graça de Deus. Quando os dois estão presentes, a coisa flui e você é abençoado e você abençoa as outras pessoas. E você vê as pessoas sendo tocadas por Deus, entregando suas vidas, se arrependendo dos seus pecados. Então, o conhecimento é importante, mas a sua vida, o seu devocional com o Senhor, também é muito importante. Amém? E para encerrar minhas palavras, eu quero ler mais alguns textos. Abram aí, se vocês estiverem com a Bíblia, a carta de 2 Timóteo, capítulo 2. Carta de 2 Timóteo, capítulo 2. Não vou me alongar muito, só vou ler esses textos, comentar algumas coisas, e vou passar para o pastor Vitor, que vai falar sobre o conteúdo programático, como vai funcionar, quais são a sequência das matérias, das cadeiras. Depois o pastor Zimar também vai falar, vão se apresentar e vão falar algumas coisas sobre as suas matérias, suas cadeiras, dar algumas orientações, a pastora Roberta também, e por último, a missionária Franciele, que é a secretária do curso, vai também dar algumas orientações. E nós temos que fazer aqui, eu falei no início, né? Tanto aquela ficha de inscrição, porque eu preciso dos dados para depois fornecer histórico escolar, certificado e a carteira, a credencial de capelão. E também ela vai criar um método, que ela estava conversando comigo, para tirar falta, certo? O curso é totalmente gratuito. Contudo, nós fazemos com todo zelo e com toda seriedade e amor. E temor, viu? Temor no coração. Então, nós temos que também ter a frequência. Saber a frequência de vocês. A missionária Franciele vai falar sobre isso. Por quê? Se você faltar, digamos que o curso, um exemplo, né? O curso tenha 30 aulas. Você falta 15, como é que eu vou dar um certificado de um curso básico de teologia a você? Não posso. Tudo bem, vamos fazer provas e trabalhos. Você pode até ter boas notas. Contudo, você vai ser reprovado por faltas. Certo? Haverá um limite, que a missionária depois vai passar, haverá um limite de faltas. Certo? Também podemos ter faltas justificadas. Por exemplo, Iago vai estar na faculdade, está trabalhando, não tem problema. Justificou a falta? Beleza, nós estamos gravando, vamos disponibilizar o link, ele vai assistir depois. Agora, aquelas faltas que a pessoa falta, não dá uma justificativa, não tem um motivo. Isso demonstra o quê? Falta de interesse. E aí, falta de interesse, infelizmente, a gente não vai poder dar um certificado a uma pessoa que não tem interesse pelo que está sendo ensinado, repassado a vocês. Tá bom? Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4, primeiro. Isso aqui Paulo está falando com Timóteo, né? Que era um filho querido dele, digamos assim, da fé, na fé. E ele está dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, e o que de mim aprendestes, entre muitas testemunhas, ouvistes, confio a homens fiéis. O que é que ele está dizendo aqui? É exatamente o que eu falei no início. Vocês são como filhos amados
embora eu não conheça todos vocês pessoalmente, mas a partir do momento que vocês estão aqui conosco nesse momento, todos são amados, principalmente pelo Senhor. E tenho certeza que são amados por nós também. O que nós queremos é exatamente o que Paulo está falando com Timóteo. Nós estamos passando um pouco do saber que nós adquirimos para que vocês depois possam transmitir a outros. E assim, o conhecimento da palavra do Senhor seja multiplicado. Porque a própria palavra diz que erramos por não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus, certo? Então é por falta da ignorância em relação à palavra que existem hoje muitas heresias e aberrações no meio evangélico, né? Que eu não gosto nem de usar esse nome, nem evangélico, nem gospel. Eu sou cristão, né? É o que eu sempre, é o que eu costumo dizer. Enfim, todos estão me vendo bem aí? Minha câmera travou aqui. Voltou, pronto, beleza. Continuando. Que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aqui mais duas observações. Primeiro, saiba que ser cristão significa que você está numa guerra. Quando você levantou a mão e disse, Senhor, eu sou teu, certo? Sou teu, eu quero te servir, eu quero te seguir. Você se alistou no exército de Deus. Os inimigos do Senhor agora são teus inimigos também. E nós estamos numa luta diária. Saiba que você passará por aflições. Ah, eu sou pastor, eu sou teólogo, não vou passar por isso. Negativo. Tudo que Jesus passou, ele disse, olha, da mesma forma que me trataram, vão tratar vocês. Observe os profetas do Velho Testamento. Ninguém era elogiado, ninguém recebia presentes. Eles eram açoitados, mortos, colocados em calabouços, enfim. Nenhum profeta foi bem visto na sua época. Então estejam preparados para o sofrimento. Agora, o que ele nos promete é que ele estará conosco. Passaremos por aflições, mas ele estará conosco. Amém? E a outra questão aqui nesse texto que eu quero destacar é a questão de se embaraçar com o negócio desta vida. Em relação ao curso, eu gostaria que vocês priorizassem as segundas-feiras. Das 20 horas às 22, serão 2 matérias, 2 disciplinas por segunda-feira. É muito importante, reserve esse horário. Caso, por um motivo justo, você não possa, justifique com a Franciele, a missionária Franciele, que é secretária, sua falta, e assista a aula depois no link que nós vamos disponibilizar no grupo. Mas se interesse, não é porque é de graça. Ah, é de graça, então eu assisto quando eu quero, se eu quiser. Não, não se embarace com coisas desta vida, porque vocês têm que agradar aqueles que alistou vocês. Quem foi que alistou vocês? Fui eu? Não, foi o Senhor Jesus. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, nós não fazemos para agradar homens, agradar pastores. Nós fazemos para agradar a Deus. Então, eu estou dando uma aula hoje, não estou dando para agradar vocês. Eu estou fazendo o meu melhor para agradar o Senhor. Se eu vou limpar, se eu vou lavar a louça aqui em casa, ajudar a minha esposa, eu tenho que lavar da melhor forma, porque eu não estou fazendo para agradar ela, eu estou fazendo para o Senhor. Tudo que nós façamos ou deixamos de fazer, nós fazemos para o Senhor. Amém? E para finalizar aqui, mais 2 textos, ainda aí em Timóteo, continuando. Vamos dar um pulinho aí para o 14. Depois vocês leem o Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, o capítulo todo. Eu vou ler só alguns textos aqui, mais 2 textos. Do 14 ao 16 agora.
traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Aqui uma questão muito importante, viu, queridos? Não entrar em contenda. Vocês lembram lá? Ah, porque eu como carne? Não, eu não como. Então, quem come não critica quem não come não critica quem come. Nós temos que saber, às vezes, nós temos o espaço e o respeito para debater com alguém. Aí é uma história, é uma coisa. Você está evangelizando uma pessoa, digamos, a pessoa ela não crê em Deus, ou ela crê em outros deuses, outras religiões, sei lá o quê. Se você tem um espaço e ela te dá essa abertura, você vai passar a palavra para ela, com todo amor, com toda seriedade. Agora, vocês sabem o que eu estou dizendo, às vezes existe contenda, fica, porque não sei o que lá. Até vou dar aqui uma dica, tá? Eu estou dando uma aula, hipoteticamente, eu estou dando uma aula sobre escatologia. Aí veio um irmão aqui me perguntar, como o barbeiro do quartel me perguntou, quanto pesava a cabeleira, o cabelo de Absalão, a cabeleira de Absalão. Meu irmão, peraí, meu irmão. Peraí. Isso aí tá brincando comigo, eu estou falando de escatologia. Para que ele quer saber quanto pesava a cabeleira de Absalão? O que é que isso vai mudar na vida dele? Para mim, isso é conversa tola. Isso aqui não vai levar lugar ninguém nenhum. Vai salvar você de quê? Saber quanto pesava a cabeleira de Absalão. Agora eu cheguei para ele e perguntei, agora como é que está a tua família? Como é que está o teu relacionamento com tua esposa? Com teus filhos? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você tem orado, tem lido a palavra, você tem evangelizado? Aí ele se calou. Então, amados, façam perguntas, por favor, façam. Mas façam dentro do conteúdo que está sendo ministrado. Certo? Porque perguntas desse tipo, se você quiser saber, você bota no Google quanto pesava a cabeleira de Absalão. Vai dizer lá. Está escrito na Bíblia. Mas é só para dar um exemplo aqui, né? E aqui ele dá um conselho importantíssimo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu quero apenas destacar o primeiro versículo que eu falei agora. O apóstolo Paulo está orientando aqui a Timóteo para ele procurar se apresentar como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que tem o conhecimento da palavra. Você pode não conhecer, não todos os versículos da Bíblia decorados, mas você tem que saber, tem que ter intimidade com a palavra. Você tem que ler a palavra. E quando alguém perguntar algo, quando você estiver ministrando, mesmo que você não saiba decorado, você sabe onde é que está. Você vai lá, abre. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa, só um minuto, deixa eu ver aqui. Coríntios 10, 10. E aí você vai lá e lê. É isso que ele está dizendo. Que o obreiro tem que conhecer a palavra, tem que manejar bem a palavra, tem que ter intimidade com a palavra. Intimidade com a palavra nada mais é do que intimidade com Deus. Amém? E o último texto, o trabalho eu já falei, né? Trabalho para vocês enviarem para o meu e-mail, porque eu quero fazer, ou porque eu estou fazendo, porque eu quero aprender, tanto faz, o curso de teologia do Instituto Bíblico Atos. Mandar para o meu e-mail com suas palavras, tá? Por que eu quero fazer o curso ou aprender teologia? O último texto que eu vou ler, do verso 20 ao 25. Aliás, eu não vou ler esse texto, não. Eu vou passar, para a gente não ficar muito extenso, já tomei aqui 40 minutos. Vou passar para o pastor Vitor, lá de Mato Grosso do Sul, ele que é o coordenador do curso,
Ele vai dar orientações, falar como vai funcionar o curso. Vai ter prova? Vai. Vai ter trabalhos? Também terão trabalho, certo? Ele vai falar do conteúdo programático, ele vai se apresentar, enfim. Em seguida, do pastor Vitor, o pastor Zimar, e depois do pastor Zimar, a pastora Roberta, tá? E por último, a missionária Franciele, depois da pastora Roberta, vai dar também alguns avisos e fazer as considerações dela e se apresentar também, né? Aos alunos do nosso curso. Amém? Então, Vitor, eu vou desligar meu microfone e agora é com você, meu irmão. Pastor. Pode perguntar. Alguém perguntou alguma coisa? Foi eu, pastor. Fala, Desculpa. Juscelio. Pode perguntar, pode falar. Só uma pergunta que eu estou em dúvida sobre as matérias. Vai ter ética, hermenêutica? O pastor Vitor vai falar isso agora, viu? Tá bom, desculpa. Não, Viu? não. Pode perguntar, viu, Juscelio? Não tenha vergonha de perguntar, não, meu irmão. Viu? Tá bom. Mas aí Deus abençoe. eu não vou responder porque o pastor Vitor vai fazer isso agora. Tá bom? Tá bom. Vai lá, Vitor. Se apresenta aí. Manda fogo aí, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Amém. Queridos, nós do Instituto Bíblico Atos temos um prazer muito grande em estar ministrando essa palavra e esse curso para vocês. Eu queria que vocês soubessem que esse trabalho é um trabalho feito em prol do reino de Deus e cada vez mais buscando levar o conhecimento a todos vocês sobre a palavra de Deus. É diferente quando a gente está na igreja vendo e ouvindo um culto desse ambiente onde nós vamos aprender de uma forma mais técnica a palavra de Deus. Eu já estou nessa caminhada cristã há 24 anos. E durante esse tempo eu passei por todas as funções dentro de uma igreja evangélica. Já fui obreiro, diácono, presbítero, pastor, bacharel em teologia, iniciei o mestrado também em teologia. Sou militar aposentado, assim como o Mário, o nosso irmão e pastor Osimar, né? E lá nos primórdios da minha caminhada com Cristo, fui discipulado por um homem e uma mulher de Deus, a quem tenho a honra agora de ombrear o mesmo ministério, que é o pastor Mário. Nos momentos mais difíceis da minha caminhada, ele estava lá para segurar na minha mão e falar: vamos que eu estou junto com você. Entendeu? Nós temos muitas coisas em comum, motivo de estarmos no mesmo ministério. O nosso ministério é um ministério assistencial. Nós dependemos de pessoas e outros ministérios para fazer o trabalho da ponta da linha. O projeto Atos 2, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conta com apoio e auxílio do projeto missionário ID, que nos abastece com donativos, e esses donativos são entregues a famílias necessitadas. Hoje nós estamos alimentando aí cerca de 50 a 60 pessoas, de 12 a 15 famílias por semana, e famílias realmente carentes. Esse trabalho é um trabalho de missões. Nós temos aqui amados irmãos que estão fazendo um trabalho maravilhoso no Malau e África, né, cuidando de órfãos e de viúvas. O Malawi é um país centro-africano, próximo da costa do Índico, e foi devastado pela calamidade da AIDS.
O nosso curso, ele tenta prover, de alguma maneira, um conhecimento para que nós estejamos enviando missionários. Não precisa que seja do nosso ministério. O nosso curso é um curso adenominacional. Então, aqui a gente não está preocupado com placa de igreja, nós estamos preocupados em melhor instruir o povo de Deus, os obreiros que estão dispostos a ir para a seara do Senhor. O nosso curso vai ter uma duração de 3 a 4 meses, né? E nós veremos as seguintes matérias. Pastor Mário, por favor, dá para projetar aí a... Oi. Dá para projetar a transparência da tua aula inaugural com as matérias? Deixa eu ver aqui. Se você não tiver, eu já puxo por aqui. Se você tiver com ela na mão aqui, não. Eu vou ter que procurar aqui agora. Tudo bem. Tem como projetar aí? Eu estou com a tela duplicada aqui, para mim ficar fácil. Eu vou botar o... Tá, eu vou tentar projetar aqui enquanto você está falando aí. Então, queridos, o que acontece? Nós, do Instituto Bíblico, nós tivemos a preocupação de preparar um material didático para vocês que auxiliasse vocês em todas as áreas da teologia. Pastor Vitor, eu colei as matérias aí no chat. Para ficar melhor para o senhor. Em todas as áreas do estudo teológico. É um curso que não tem o objetivo de formar bacharéis em teologia, mas é um curso que visa fornecer a vocês... visa prover a vocês o conhecimento básico necessário para uma caminhada onde as pessoas não iludam vocês com o vento de doutrinas, que é muito comum hoje nas igrejas, né? É o vento de doutrina, são heresias. E, às vezes, a gente, por falta de conhecimento, a gente acha que aquilo é uma verdade bíblica, quando não é. Então, para a gente começar a explicar, a doutrina bíblica, ela tem algumas características. Ela tem que ter peso de salvação, confirmação em mais de 3 livros do Novo e Antigo Testamento. Então, nós vamos iniciar o curso na semana que vem com a primeira matéria. Nós procuramos colocar numa ordem de grandeza para que o conhecimento não se perca. Porque não adianta a gente começar o curso com escatologia sem ter aprendido primeiro os atributos da divindade de Deus. Então, nós vamos estudar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos estudar teologia, doutrina de Deus. Vamos estudar cristologia, que é a doutrina de Cristo. Paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Soteriologia, doutrina da salvação. Teologia sistemática. Angelologia, teologia dos anjos, doutrina dos anjos. Batalha espiritual. Escatologia. Exegese. Bibliologia. Homilética, capelania e missiologia. Responsáveis por cada matéria: Trindade, pastor Mário. Teologia, doutrina de Deus, pastor Osimar. Cristologia, pastor Vitor Emanuel. Paracletologia, pastor Mário. Soteriologia, pastor Osimar. Teologia sistemática, pastor Mário. Angelologia, pastor Vitor Emanuel. Batalha espiritual, pastor Mário.
Escatologia, pastor Vitor Emanuel. Exegese bíblica, Osimar. Bibliologia, pastor Vitor Emanuel. Homilética, pastor Mário. Capelania, pastora Fernanda. Missiologia, pastor Mário. Exegese vai ser estudado. Vitor, só um minuto. Capelania, pastora Roberta. Só corrigindo. Pastora Roberta. Então, amados, essa é a nossa grade curricular. E fica para nós a questão sequencial dessas matérias. Nós temos o único interesse em que vocês passem por esse curso e o terminem sem dúvidas. Não existe pergunta boba. Às vezes, a dúvida de um aluno é a dúvida dos demais. Então, com todo amor, com todo carinho, nós iremos tirar as dúvidas de vocês sem nenhum constrangimento. Eu quero que vocês saibam que nós estamos em família. Nós somos a família de Deus. Então, não existe pergunta boba, sabe? Com relação às dúvidas que vierem, mas não deu tempo de eu tirar minha dúvida durante a aula. Os irmãos têm o ambiente do curso. Lá, se vocês quiserem tirar a dúvida no privado, vocês têm a mim, tem o pastor Zimar, o pastor Mário, a pastora Roberta para tirar essas dúvidas. Nós só pedimos que vocês procurem tratar de dúvidas atinentes aos assuntos que estão sendo ministrados, tá? É para não criar mais confusão do que as que já vão existir, certo? Então, as duas primeiras matérias que vocês vão estudar é a matéria de Trindade e Teologia, Doutrina de Deus. Logo, as apostilas que vocês precisam imprimir, quem já imprimiu todas, amém. A gente sabe que é um volume grande de impressão, mas os irmãos podem imprimir à medida que as matérias forem apresentadas a vocês. Então, nós vamos ter Trindade e Teologia, Doutrina de Deus. Imprimam essas duas matérias. Na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, vocês terão uma aula de Trindade e outra aula de Teologia, a Doutrina de Deus, com um intervalo de 10 minutos entre as aulas. Então, amados, a concentração de vocês tem que ser essa. Nós só iremos passar para outras matérias quando estas tiverem terminado, e terminado sem dúvidas. Porque não adianta a gente passar para Cristologia sem que os irmãos tenham o entendimento total das duas matérias anteriores. E assim nós vamos seguindo no curso. Então, não se preocupem com o término do curso, sabe? Se preocupem em adquirir conhecimentos, porque a partir do momento que vocês se colocam à disposição do Senhor Jesus, ele vai operar maravilhas, não na vida de vocês, mas através da vida de vocês. A palavra nos diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor nos acrescenta as demais coisas. Quais? Todas as outras coisas. Então, o obreiro, para ser aprovado, ele não tem que ter aquela preocupação de que o milagre aconteça na vida dele. Ele tem que ter a preocupação de se colocar à disposição de Jesus para que o milagre aconteça através da vida dele, para que ele seja um vaso. É para isso que nós nos preparamos
adquirindo conhecimento com essa finalidade. A palavra de Deus nos afirma, na carta aos Efésios, capítulo 6, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Efésios 6, versículo 15 e o 17. Amém? Todos acharam? Efésios 15, ou melhor, Efésios 6, perdão, versículo 15 e o 17. Amém. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca uma situação acerca da armadura de Deus. E nesse cenário, ele descreve de que forma o cristão precisa estar preparado. Então, no versículo 15, o que o apóstolo Paulo fala? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E no 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, a espada do Espírito é a única arma de ataque que o cristão possui. Ora, como é que eu vou combater principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, se eu não souber manusear a espada que é a palavra de Deus? Como é que eu vou estar ministrando a outras pessoas se eu não estiver calçando o evangelho, se eu não estiver me preparando, calçando o evangelho, da preparação do evangelho? Não tem como, queridos. O conhecimento, ele é de suma importância na vida do cristão. Porque o cristão, para vencer o mal, para resistir ao diabo e fugir da presença dele, primeiro ele tem que conhecer Satanás, tem que conhecer os seus anjos caídos, tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a Cristo e a maneira como se resiste e foi tentado durante 40 dias. Queridos, Jesus, a única coisa que ele usou contra Satanás foi a palavra de Deus. E ele foi tentado também através da palavra de Deus. É esse o motivo porque a tentação vem contra nós através da palavra. Não se iludam. Satanás conhece isso aqui melhor do que muito teólogo famoso. Então, nós precisamos adquirir o conhecimento para estarmos na condição de ficarmos no centro da vontade de Deus e sermos por ele usados. Amém? As matérias, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, e são dúvidas pertinentes. Então, aqui vocês vão conhecer em escatologia o que é milênio, o que é pós-milênio, o que é o governo de Cristo, tudo relativo às últimas coisas. E tem pessoas, tem crentes, pastores, que têm horror em pregar sobre escatologia. E não é algo absurdo, não, amados, porque a palavra de Deus, ela é simples, de simples compreensão, de simples interpretação.
Porque a palavra de Deus, às vezes as pessoas falam, não, isso tudo é muita alegoria, precisa de muita interpretação. Negativo. A palavra de Deus, na sua grande maioria, ela não é interpretativa. A maioria dos verbos são imperativos. Faça, vá. Então, não tem muita coisa para ficar pensando, não. Então, não se preocupem com as filigranas da palavra, sabe? O Senhor, vamos abrir nossa Bíblia novamente, vamos lá para a Epístola a Tito, a carta de Paulo para Tito, seu Tito, filho da fé, filho na fé. Tito 3. Amados, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Eu vou dar um tempo para que todos procurem. Tito 3, a partir do versículo 8. Viu, Pastor Vitor, eu ia fazer uma brincadeira com a turma no início, sabe? Mas como é a primeira vez, né, eu não fiz. Eu pedi para eles abrirem a Bíblia em Macabeus, capítulo 3, verso 1. Macabeus. Eu ia ver quanto tempo cada um ia levar para descobrir. Mas aí, pode continuar. Tito 3, a partir do versículo 8. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês, viu? Quem me ensinou a manusear a Bíblia foi o reitor do nosso instituto. E ele falou uma coisa para mim que é a realidade. Olha, enquanto você não aprender a manusear a Bíblia, entendeu? Vai ser muito difícil. Eu, até hoje, eu tenho Bíblia online, tenho Bíblia no meu celular, mas eu gosto mesmo é do papel, porque é uma coisa interessante. Se eu pego uma Bíblia de outra pessoa, para mim é muito difícil manusear. Porque a minha está toda marcadinha aqui, ó, está tudo bisurado. O Osimar sabe disso. Bizu no exército é quando a gente já facilita as coisas. Então está tudo bisurado. Então a palavra de Deus nos fala o seguinte, na carta de Paulo a Tito. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Mas evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Queridos, o nosso conhecimento, o conhecimento que nós vamos passar a vocês, com a direção do Espírito Santo de Deus, não é para nós fazermos prosélitos, sabe? Não é para nós estarmos discutindo ou falar, não, eu sei isso, eu sei aquilo outro. Não. O que Paulo fala a Tito? Filho, presta atenção e faz aquilo que é proveitoso aos homens. Ensina, mas você evita discussões que não vão levar a nada. O crente, ele sai de uma discussão cada vez mais crente. O não crente, ele vai sair de uma discussão teológica querendo não ser mais crente ainda. Seja instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus
e ministre na vida das pessoas aquilo que o Espírito Santo colocar na sua boca. Porque quem cuida das nossas vidas e quem dirige nossas vidas é o Espírito Santo de Deus que habita e faz morada em nós. Amém? Eu vou estar passando a palavra agora para o nosso pastor Osimar, homem de Deus, conhecedor da palavra, que vai estar trazendo para vocês algo do trono da graça do Senhor. Amém? Pastor Osimar, a palavra é sua. Uma pergunta, pastor. Amém. Pois não, meu irmão, pode fazer a sua pergunta. Vai, pastor. É sobre a questão de matéria hermenêutica. Por que não vai ser administrada a matéria hermenêutica? Não, querido, eu acho que você não entendeu. Ela vai ser ministrada juntamente com exegese. Ah, tá bom. Tá bom, obrigado. Desculpa, tá? Tá Obrigado ok? pela resposta. Não, querido, não tem que pedir desculpa, não. A sua dúvida pode ser de muita gente. Deus te abençoe, Amém. queridão. Amém, igualmente. Deus abençoe. Os irmãos têm alguma dúvida? Osimar, o seu volume está baixo do seu microfone. Tudo me escuta agora? Agora ficou bom. Ficou bom. Tudo melhor, né? Então, pois bem, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Osimar, pode me chamar também de professor, fiquem à vontade. Um breve histórico para que vocês conheçam, né? Eu fiz o curso de bacharel em teologia na Universidade Teológica de São Paulo e fiz também curso de especialização na Universidade da Família, em São Paulo também. E já dirigi uma igreja lá nos arredores de Brasília, por volta do ano de 2004. Sou filiado também ao Conselho Federal de Teólogos. Então, eu tenho falado isso aí e eu acho que foi importante o Mário, o pastor Vitor, falar, né, a questão do currículo, para que os irmãos entendam que nós estamos dando para vocês o melhor que nós temos de experiência que adquirimos, de conhecimento que adquirimos com os cursos aos quais Deus nos permitiu fazer. Isso aí, de certa forma, transfere para vocês uma responsabilidade. E vou reiterar o que já foi dito. O curso ele é gratuito e normalmente existe um ditado que diz que aquilo que é de graça não se valoriza, não é isso? Eu quero dizer a vocês que o que está chegando às mãos de vocês é uma dádiva de Deus, porque nos dias atuais nada é de graça, e Deus tocou no coração, né, de homens de Deus para oferecer a vocês, né, ensino de qualidade, sem que vocês tenham que desembolsar nenhum recurso. Isso não quer dizer, primeiro, que o curso será de má qualidade, muito pelo contrário. As disciplinas às quais eu estou responsável, eu vou exigir bastante dos irmãos. Dedicação, pesquisa, leitura da palavra, tá certo? Não pensem que por ser um curso gratuito, ele será um curso fácil. Então, eu aconselho que vocês peguem essas disciplinas às quais eu estou responsável, Teologia e Doutrina de Deus, nós vamos falar acerca das características de Deus,
dos seus atributos, né? Nós vamos ter essa disciplina número 2, né? A disciplina número 5 é soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós vamos entender esse contexto de salvação, né? Tem gente que ainda acha que a salvação pode ser comprada. Isso nós vamos estudar. E, por último, a outra disciplina que ficou sobre a minha responsabilidade é a doutrina da exegese, cujo irmão aí também perguntou sobre hermenêutica. Eu quero dizer aí que a hermenêutica e a exegese, elas andam juntas, certo? E você, ao longo do curso, você vai entender isso, tá certo? Então, a exegese é extremamente importante para que você tenha a capacidade de interpretar a palavra pela palavra, Amém. conhecendo os contextos históricos da época, você buscando entender em que ponto de relacionamento Deus estava com o homem, que nós chamamos de dispensação, qual era a dispensação. Então, tudo isso você vai aprender. O que eu quero dizer com isso, queridos, não será um curso qualquer. O nosso reitor, o pastor Mário, fez a apostila muito bem feita, uma abordagem extremamente rica em detalhes. Nós vamos ali compilar, vamos dar uma enxugada, tá certo? Porque tem muito conteúdo, mas aquele conteúdo é para que você enriqueça ainda mais o seu conhecimento. Dali nós vamos tirar os pontos mais importantes, tá certo? Para que você entenda realmente. E a partir daí você tem que ser um exímio pesquisador da palavra, leitor da palavra. Você vai buscar o conhecimento através das ferramentas que chegarão às suas mãos. Então, pelo menos da minha parte, como um bom militar, não esperem moleza. Não esperem moleza. Eu vou exigir de vocês para que vocês realmente progridam, para que vocês realmente aprendam. Eu não vou perder, tá certo? O tempo de estar com a minha família, de estar fazendo qualquer outra coisa para entregar para vocês qualquer coisa. Porque não é isso que Deus quer. Inclusive, eu queria somente ler um texto, não queria me alongar muito, mas eu coloquei, inclusive, no grupo aí. Se vocês estiverem com celular, eu coloquei no grupo para facilitar e a gente ganhar tempo. Osés, capítulo 4, versículo 6. Todo mundo conseguiu encontrar aí no grupo? Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes. É isso que nós não devemos aceitar. A negligência com aquilo que está chegando às mãos de vocês. No ensino, negligentes no ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não sejais mais sacerdotes diante de mim. Ou seja, você não pode ser sacerdote de qualquer maneira. Você não pode estar numa posição de ensino, de ser aquela pessoa que vai ser usada para levar a palavra e simplesmente estar despreparado. Então, é isso que o curso básico de teologia do Instituto Atos 2 está se propondo a fazer. Entregar a vocês um curso básico de teologia de qualidade, tá certo? Sem nenhum custo. Nós
Graças a Deus, nós temos nossas profissões. O pastor Mário é aposentado do Exército, como ele falou. O pastor Vitor Aquino também é aposentado do Exército. Eu também, nós somos contemporâneos, eu e o pastor Mário, nos conhecemos há mais de 30 anos, né? E vou ser muito claro com os irmãos, com todo o amor que Deus está colocando no meu coração, mas eu devo dizer isso a vocês. Valorizem o que Deus está colocando nas mãos de vocês. Não peguem essa oportunidade que Deus está dando a vocês e sejam negligentes. Não faltem por qualquer motivo. Eu vou dizer por quê. Porque, por mais que seja gravada a aula, à medida que o curso fosse desenrolando, não é um curso fácil, eu confesso a vocês. Não é um curso fácil, embora seja um curso básico, não é um curso fácil. Não é fácil você estudar, tá certo? Exegese, hermenêutica, não é fácil. Então, se você não acompanhar o curso ali, pegando as dicas dos professores, vocês terão dificuldades lá na frente. Então, o conselho que eu dou, evitem faltar. Faltem apenas quando realmente for um motivo de força maior, que realmente você não possa participar. Nós compreendemos e essas faltas serão justificadas plenamente, porém, aquelas que não tenha nenhuma justificativa, ela não tem por que ser abonada, tá certo? Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Sejam bem-vindos ao curso. Repito, Deus está colocando nas mãos de vocês o melhor, sem nenhum custo. O custo de vocês será o tempo. É fácil? Não. Hoje, nos dias de hoje, não existe coisa mais cara do que o tempo. Às vezes é mais fácil você ter dinheiro do que você ter tempo. Então, vai exigir o tempo de vocês, como vai exigir o nosso. Pensem em mim, no pastor Mário, naqueles outros pastores, nas irmãs pastoras que estarão ministrando. Nós também temos tempo, temos famílias, temos outros afazeres e estaremos também nos esforçando para separar esse tempo para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, que é ensinar a palavra dele com todo o amor, com toda a dedicação, dando o melhor que nós temos. Então, essa é a minha palavra. Sejam bem-vindos ao curso básico de teologia do Instituto Atos 2. Aleluia, glória a Deus. Agora a pastora Roberta de Caruaru, é com você. Boa noite, pessoal. Olha, estão me ouvindo? Ok. Bom, eu me chamo Ana Roberta, sou casada com um sargento militar, tenho 2 filhos, um mora até aí em Recife, o meu caçula, a minha primogênita é casada, tenho 2 netos e tenho 7 filhos do coração. Um missionário que mora na Bahia e algumas filhas do coração que me adotaram, e a família cresceu e é maravilhoso. Eu fiz o seminário de teologia pelo Seminário Pentecostal Extensão Nordeste, que tem aí no Recife e tem aqui na cidade que eu moro. Eu moro na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Pastor Mário me pastoreou durante alguns anos, quando ele era pastor aqui na Comunidade da Graça. E em 2011 eu voltei a estudar, fiz bacharel em Direito, fiz especialização em Criminologia e em Arbitragem, Mediação
e atualmente eu sou pós-graduanda em Ciências da Religião e Psicopedagogia, com ênfase em transtornos obsessivos, alguns tipos de toque. E quando eu fiz o seminário, eu não concluí. Então, agora eu também voltei a estudar e estou fazendo o bacharel em teologia. E me formei em capelania no ano, creio que foi entre 2004 e 2006, no qual o meu curso de capelania, que eu fiquei muito grata, não é? Quero louvar a Deus pela confiança do pastor Mário de me conceder, né? Estar assim, juntamente com os irmãos, aprendendo mais, essa cadeira que eu tanto amo. Porque quando me formei em capelania, eu fui a única mulher da minha turma que estagiou em várias áreas. Eu fui capelã no presídio daqui da minha cidade, onde eu pude, assim, fazer um trabalho lá maravilhoso. Amei, e por motivos lá de dentro do presídio, por meu esposo ser policial, então foi apreendido 3 rapazes que eram assim, conhecidos nossos, e eu não poderia ficar lá dentro, mas trabalhando, porque por algum motivo eles podiam citar que eu era esposa de um policial e eu seria uma presa fácil para aqueles detentos. Então, eu tive que me ausentar. E aí também estagiei na Sala Canguru de uma maternidade daqui de Caruaru e também fiz um trabalho como capelã com os pequenos infratores, que na época era a Fundac, que é a Fundação das Crianças e Adolescentes que Cometem Crimes. E é a área que eu amo. Depois disso, eu, em 2010, fui ordenada pastora pela Igreja Batista e já pastoreei 3 igrejas e fui copastora em 3 igrejas. E atualmente eu estou presidindo a igreja no qual também fundei, que é a Igreja Dínamos, aqui em Caruaru. Então, é com muita alegria que o pastor Mário me convidou. Para mim é um desafio, porque diante de homens tão gabaritados, Deus me escolher, me fazer ser lembrada por ele, para mim é um privilégio, né? E eu faço minhas palavras de outros pastores, estou aqui para ajudar, não sou dona de todo conhecimento. Eu gosto muito daquela frase do filósofo Sócrates, que ele diz, só sei que nada sei. Essa é a certeza que eu tenho, irmãos. Quanto mais eu estudo, é que eu descubro que eu nada sei. Porque o nosso Deus, ele é muito grande. O nosso Deus, a imensidão da sabedoria dele é tão grande que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem para aprender. Então, no momento que for a nossa parte da ministração, da cadeira de capelania, alguma dúvida, em algum momento vocês podem ter alguma dúvida que possa acontecer de eu não saber a resposta, mas eu não vou deixar vocês sem resposta. Eu vou procurar aí com meus amigos pastores, se eu não saber responder na hora. Se eu souber, eu vou responder, mas também eu não vou responder algo errado sem eu ter certeza, por vergonha de dizer que no momento eu não sei responder. Tá certo, meus amados? O que vocês precisarem que esteja relacionado, como bem falou o pastor anterior, no assunto que eu irei estar ministrando, então vocês ficam à vontade para fazer qualquer pergunta e assim a gente poder estar esclarecendo. E para não ficar só nas minhas palavras, o que eu gostaria de falar a vocês é que a capelania, o versículo da Bíblia, a palavra-chave, quando se fala em capelania, é justamente no Evangelho de Lucas, o capítulo 10, a partir do versículo 30, onde é a passagem do bom samaritano. Então, a capelania tem a ver com isso.
não é? E esse curso de capelania que eu fiz foi um curso de 9 meses e com hora-aula bem extensa. Então, foi bem também, um pastor aí falou, não tem como, em 4 aulas, a gente ver todo o conteúdo, mas a gente vai enxugar bem e trabalhar bem com os pontos principais para que assim a gente esteja repassando para vocês. E quando a gente fala nessa passagem da parábola do bom samaritano, a gente entende que essa parábola é contada com Jesus para tirar a máscara da religião da hipocrisia. Porque havia muita hipocrisia e ainda hoje há muita hipocrisia dentro da religião, não é? Então, nessa parábola, o Senhor Jesus, ele nos ensina como a gente evitar caminhar na contramão de Deus e como evitar a religião da hipocrisia e como a gente praticar, não é, o amor do bom samaritano. Amém? Então, é um desafio e, ao mesmo tempo, é um prazer enorme. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu estarei à disposição e contando também com a colaboração e dizendo a vocês o que o pastor Osimar falou, eu achei muito importante. Eu creio que quem está fazendo esse curso não são pessoas desocupadas. A gente que vai estar ministrando não somos desocupados. Então, se a gente está aqui para ensinar, para aprendermos juntos, porque eu sei que eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo. Então, que a gente, assim, se dedique, é só uma vez na semana. E eu creio que o tempo de todo mundo hoje é muito corrido, não é? E eu realmente, quando disse sim, eu já coloquei na minha agenda. Então, não importa o que eu tenha para fazer, essas 2 horas vai ser dedicado a esse curso que eu decidi participar, aprendendo e ensinando. Então, que você, a cada dia, você busque esse desejo de realmente aprender, aproveitar, explore bem os professores, principalmente os pastores aí, com mestrado, com doutorado, que eu vou explorar eles também, eu quero aprender mais, sabe? Porque o aprender é a única coisa que é inesgotável. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem o que aprender. Mas também é a única coisa que ninguém rouba da gente, é o conhecimento que a gente adquire, não é verdade? Então, assim, que vocês realmente se dediquem, estude, porque se Deus colocou no seu coração o desejo de você participar, Deus está te preparando para mais ali na frente, Ele te colocar assim, numa posição, talvez que você até nem esteja no momento entendendo. Mas Deus, Ele é um Deus de estratégia, de planejamento. E na obra de Deus não existe por acaso. Não pense que é por acaso que vocês estão fazendo isso. Deus está preparando. Porque o que a palavra do Senhor diz? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque muita gente quer título, quer cargo, sabe? Para mim, eu me apresentei falando alguns cursos que eu tenho, graduação, mas nada disso para mim importa, até porque no céu, onde a gente vai morar, não vai existir graduação, não vai existir título, não. O intuito da gente é aprender para, assim, passar um ensino para o nosso rebanho com a verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Foi um prazer e eu passo a palavra agora para o pastor Mário. Glória a Deus. Ainda bem, amados, que eu falei primeiro, porque se eu fosse falar por último, depois que o pastor Vitor, pastor Osimar, a pastora Roberta falaram, misericórdia, eu me senti tamanho de uma formiga. Franciele, conseguiu Franciele entrar aí? Cadê Franciele? Agora ela vai ter, a Franciele, a secretária do curso, ela vai dar uma palavra com vocês, algumas orientações. É com você, Franciele. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Totalmente na câmera aqui. Estão me ouvindo? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Eu sou a missionária Franciele. Eu estou como voluntária, né?
na parte do secretariado, ajudando aí, tá? Aos pastores, né, que estão aderindo a este curso gratuito, que é uma bênção para a nossa vida, né? É conhecimento, amém? E neste momento, 31 pessoas passaram seus dados pessoais. Então, eu gostaria, na verdade, que quem puder, né, tá aderindo até mesmo no meu privado, os seus dados pessoais, porque todo curso, ele necessita dessas informações, e eu estou querendo já passar a ficha para o pastor, né, antes que inicie o curso. Também vamos estar aderindo uma ficha, né, que vai ser a ficha de presença, conversei com o pastor Cândido. Isso. Então, já estou fazendo essa ficha, onde vai ser 15 minutos antes da aula, um chamado, né, onde cada um de vocês que estiver presente pode colocar somente assim um P, que a gente vai estar ali aderindo a essa chamada, onde será mais ou menos 20 a 30%, né, de presença, isso aí vai disponibilizar dos pastores. Então, assim, eu estou aguardando aqueles que estão faltando seus dados pessoais, está enviando para mim, tá? E depois também, cada um de vocês lembrar, por favor, de mandar, né, uma foto 3x4, que é para colocar na credencial. Eu não vou ser muito... Pastor, porque minha internet está ficando ruim, tá? Tá, Eu vou... Ó, tá desconectando. tranquilo, tranquilo. Mas nós estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Estamos, sim. Aqui Ok. para mim tá dando como um corte, tá? Tá, mas a gente está Então, ouvindo. pessoal, eu vou ficar aguardando, então se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode me chamar no privado, eu estou um pouquinho cansada hoje, eu fico aguardando aqui, vou ser bem breve, tá? Eu vou ter que estar saindo, então aqui eu quero dar a paz do Senhor a todos, qualquer dúvida pode Amém. chamar no privado, amém? Amém. Boa noite para todos vocês, tá? Boa noite. Obrigado, Franciele. Amados, Valeu. nós estamos encerrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, poderão fazê-la lá no grupo ou no privado. E nós estaremos sempre à disposição de vocês. Vou pedir para a missionária Catarina, que está conosco aqui também, ela que Deus tem colocado no coração dela esse amor pelas crianças órfãs lá do Malawi, na África, e também das viúvas, né? E ela tem sido uma bênção na vida dessas crianças. São 60 e quantas crianças, Catarina, assistidas hoje pela missão? Não estou te ouvindo. O áudio está ruim. Não estou conseguindo lhe ouvir. Deixa eu ver se... E aí? Tá me ouvindo, Catarina? A gente não está conseguindo te ouvir. Está com problema no áudio. Mas tudo bem. Nós vamos encerrar. A missionária Catarina está conosco e ela vai ter outras oportunidades, né? Ela vai estar falando sobre a missão do Malawi. E eu estou, né, à disposição dela. Que ela precisar, eu vou estar aqui para ajudar. Nós estaremos aqui. E é uma missão bonita. E vocês vão agora, pastor? Pronto! Agora eu estou ouvindo, Catarina. Pode falar. E aí, depois que você falar, você faz uma oração para a gente encerrar, tá bom? Pronto, amém, amém. Pode falar, Glória a Catarina. Deus, a graça e paz a todos os irmãos nessa noite. É um privilégio, né, estar participando desse curso, né, e eu estava aqui ouvindo cada pastor, cada professor, né, e eu creio que vai ser bênção, irmãos, esse curso, viu? O projeto Missão Malawi, eu vou ser bem breve no resumo, é um projeto com crianças órfãs e viúvas, né, que nós começamos há 9 meses atrás, aqui em Pernambuco, né, onde foi dado o start desse projeto, né, e hoje nós atendemos 66 crianças órfãs. Tá ouvindo, pastor? Alô?
Estamos ouvindo, Catarina, pode falar, estamos ouvindo. Então, no momento nós atendemos 66 crianças órfãs e esse mês a gente deu início também ao projeto também com as viúvas, amém, irmãos? É algo novo, é algo totalmente novo, até no seminário aqui, eu fui alugar bandeira e lá no Pentecostal ainda não tem bandeira do Malawi, então é um território, assim, é uma terra nova, né, e que o Senhor, né, que os irmãos estejam orando, amém, pelas nossas vidas, por esse projeto, né, aprove o Senhor, a gente está fazendo essa parceria, né, entre esse curso de teologia e o projeto Malawi, e eu creio, irmãos, que vai ser bênção, né, tudo que vai ser ministrado, tudo que vai ser falado através da boca de cada servo de Deus, né, porque antes de qualquer coisa, né, são servos de Deus escolhidos, selecionados pelo Senhor para nos preparar, né, sabemos que Jesus está voltando e nós precisamos aproveitar a oportunidade, né, os últimos dias, né, que o Senhor está nos dando e fazer a obra do Senhor, amém, com mais afinco, amém, irmãos? Não ser negligentes com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu estou muito grata, pastor Mário, né, e todos os outros pastores que aqui falaram, né, por essa oportunidade, Amém. né, de estarmos sendo ministrados, né, pela vida de vocês, amém? Amém. Então, Catarina, você pode fazer uma oração para a gente encerrar a nossa aula inaugural e até segunda-feira, né? Amém, com 19h40. certeza. Amém. Amém, com certeza. Vamos orar, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença santa poderosa, Amém. te agradecendo, Senhor, por esse dia, te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade, louvando e exaltando o Teu nome pela vida de cada pastor, Pai, de cada servo Teu aqui, recrutado pelo Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor desça com a tua unção, com a tua sabedoria, que o Senhor venha usar cada servo teu, Pai, com poder e autoridade, a fim de que nós venhamos, Senhor, receber de ti, Pai, aleluia, a porção que o Senhor quer nos entregar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, esse curso de teologia, missiologia e capelania em tuas mãos, Pai. Amém. Que o Senhor venha ministrar, que o teu Espírito Santo, Pai, venha direcionar os teus servos em tudo, Pai, em tudo aquilo que vai ser falado, em tudo aquilo que vai ser ensinado, que toda honra e toda glória seja para o Senhor, Pai. Aleluia, que os teus filhos venham, Senhor, desaparecer, para que o Senhor venha aparecer, Pai. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, através do teu Espírito Santo, venha nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. É no nome de Jesus que nós oramos nessa noite, Senhor, te agradecendo. Obrigado. Em nome de Jesus e colocando este curso em tuas mãos, e a igreja diz amém. Amém? Amém. Graça e paz, amados, até segunda, dia 8. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, certo? Podem conversar pelo Zap ou pelo privado. Eu vou colocar meu e-mail para vocês mandarem o trabalhozinho, né, que eu pedi para vocês fazerem. Por que você quer fazer esse curso? Por que você está fazendo esse curso? É algo simples, com as suas palavras. E a partir de segunda, matéria. E o curso já deu início. Amém, queridos? Muito obrigado, pastores, Amém. missionários, irmãos. Deus abençoe, uma semana abençoada. E até segunda, em nome de Jesus. Amém. Graça Amém. e paz. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém.